Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. Eu e a professora Mariana queríamos agradecer ao professor Wilson por ter aceitado o convite prontamente. E ela vai falar um pouco sobre o estudo nutrição e função hepática, e tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Obrigada, Wilson. Eu é que agradeço o convite, Mariana, Tatiana, muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Bom, boa tarde. Eu vou concentrar, então, as minhas contribuições no tema de nutrição e metabolismo nas doenças hepáticas. Esses trabalhos que eu vou apresentar para vocês, eles foram possíveis com importantes parcerias, né? A parceria com o Serviço de Hepatologia do HU, onde eu sou também a coordenadora do ambulatório de nutrição, que é associado ao ambulatório multidisciplinar de fígado. Parceria com o NPQM, que é o Núcleo de Pesquisas em Micronutrientes, e parceria com a linha de Bioquímica Nutricional. Tá? A estrutura da apresentação, eu vou guardar a ordem de progressão da doença, não necessariamente a ordem cronológica dos trabalhos. E, para eu falar de alguns trabalhos, eu vou precisar entrar um pouquinho na fisiopatologia para poder dar um entendimento para vocês da hipótese do trabalho e do objetivo. Então, eu vou começar falando da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a primeira entidade, digamos assim, né, em termos evolutivos da doença hepática, onde ocorre o acúmulo de gordura, depois a hepatite, a cirrose e, por fim, o carcinoma hepatocelular. A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela abrange o espectro de esteatose hepática e esteatohepatite, que é o simples acúmulo de gordura, esteatose hepática, e a esteatohepatite já é o fígado inflamado pela presença dessa gordura. É caracterizado, então, por um acúmulo de lipídios superior a 5% no hepatócito. E a prevalência, quando a gente observa no mundo, gira em torno de 15%, né, chegando até a 45% em alguns países, como Israel. O Brasil, nós temos o único estudo realizado pelo professor Paris, em São Paulo, onde ele levantou 9.340 ultrassonografias e verificou uma prevalência em torno de 20%. Mas a gente já imagina que a prevalência seja um pouco maior, até pela associação com os fatores de risco que eu vou falar mais à frente. A história natural da doença hepática gordurosa não alcoólica, como eu falei para vocês, ela guarda um curso evolutivo. Né? O fígado, ocorre o acúmulo de gordura no fígado. Em torno de 47% desses pacientes, num prazo de 8 a 13 anos, vão evoluir para esteatohepatite. Vão evoluir, mas até aqui a gente observa uma seta de regressão, ou seja, se o estímulo foi eliminado, a obesidade, a dieta hiperlipídica, a resistência à insulina, esse indivíduo volta a ter um fígado normal. Porém, se esse insulto persistir por anos, o que nós temos é uma evolução, então, de 25% a 50% desses pacientes com o fígado inflamado, em 8 a 13 anos, podem desenvolver a cirrose e o carcinoma hepatocelular, a fibrose ou a cirrose. E, num prazo de 10 anos, 7%, então, podem desenvolver o carcinoma hepatocelular. Em torno de 20% vão morrer de complicações da doença hepática e em torno de 50%, então, vão engrossar as filas de transplante hepático, que a gente sabe que a realidade é que não se tem órgão para todo mundo. Né? É importante ressaltar que a cirrose é um grau irreversível da doença hepática e que a única cura realmente é o transplante hepático. Então, deve-se trabalhar na prevenção, evitando, então, que o paciente passe desse estágio de esteatohepatite para a cirrose. Aqui é só a lâmina para vocês verem o infiltrado, né, de gordura no fígado, como fica. Quando o indivíduo evolui para a cirrose regular, como o fígado forma os nódulos de regeneração, né, deixando de ter aquela arquitetura lisa, homogênea, passando então a ser um fígado contraído, cheio de tecido cicatricial. E aqui já a presença do carcinoma hepatocelular. Bom, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela guarda uma grande relação com a transição nutricional que a gente vem enfrentando. Né? Então, nos últimos levantamentos do IBGE, fica bem claro para todo mundo que vem aumentando a prevalência de excesso de peso e obesidade,
tanto na faixa de 10 a 19 anos, quanto na faixa de 20 anos ou mais. Isso, então, é um fator de risco muito importante para a DHGNA. A obesidade, tá? E a obesidade central. Por quê? Porque a obesidade central ela é mais lipolítica, ela libera mais ácidos graxos livres, e por ela estar muito próxima ao sistema porta, veia porta, eles são, então, entregues rapidamente, diretamente ao fígado. A resistência à insulina, a síndrome metabólica e a idade e o sexo do paciente, sendo mais prevalente, então, no sexo masculino, e, com o avançar da idade, a prevalência aumenta também. É uma doença de curso silencioso, de modo geral, ela não tem sintomatologia, as transaminases nem sempre encontram-se elevada, se for medir a resistência à insulina, encontra-se acima de 3, mas isso não é feito de rotina, e o que se observa é uma alteração na glicemia, lipemia, quando se faz exames de rotina, né, o que é muito inespecífico, né? E o aumento das transaminases e o exame de imagem do ultrassom, que é o largamente feito para se diagnosticar a doença, eles também não permitem diferenciar o paciente que tem um acúmulo de gordura do paciente que está inflamado, sendo, então, somente a biópsia é possível fazer essa diferenciação, e a biópsia é um procedimento que é feito em muito poucos pacientes, por ser invasivo, né, e ter complicações relacionadas. Nesse estudo que nós fizemos em 2012, nós observamos uma associação entre a doença hepática gordurosa não alcoólica e marcadores de lesão e função hepática em pacientes com síndrome metabólica classe 3, obeso classe 3. Eles tinham IMC acima de 40. A síndrome metabólica foi diagnosticada por critério do NICEP, né, a DHGNA por ressonância magnética, e o que a gente observou, né, foi em linha com a literatura de que realmente esses pacientes, esses 144 pacientes obesos, eles tinham uma associação importante da doença hepática gordurosa não alcoólica com a síndrome metabólica, e em especial com esses componentes, o HDL, a circunferência da cintura, a resistência à insulina e a hipertensão arterial sistêmica. Os fatores dietéticos eles contribuem muito na patogênese da DHGNA. Nesse estudo realizado em Portugal pela Cortes e Pinto, ela comparou indivíduos com esteatohepatite, o fígado inflamado, com indivíduos saudáveis. E ela observou um consumo de ácido graxo saturado maior do que as recomendações, né, em 93,3% desses pacientes que tinham esteatohepatite. Além disso, uma maior razão N6 e N3, com maior consumo de N6, e uma dieta pobre em fibra solúvel. No estudo de Toshitmis, ele comparou pacientes com esteatohepatite não alcoólica com a esteatose simples, né, com aquele que só tinha um acúmulo de gordura. E observou que o que tinha o fígado inflamado, já estava no estágio posterior, ele tinha um maior consumo energético, uma alta ingestão de carboidrato simples e uma menor razão ácido graxo poliinsaturado saturado. E assim a gente vê esse cenário na literatura, que está um resumo, né, onde Musso encontra um aumento do consumo de gordura saturado associado a DHGNA, Solga, um aumento do consumo de carboidrato simples, e Yamamoto, um aumento do consumo de gordura saturada, redução de mono, de fibras e antioxidantes. Crispim, feito aqui no Brasil, um aumento do consumo de gordura saturada, redução de fibras e vitaminas e antioxidantes. O estudo de Vilar, um aumento do consumo de carboidrato simples, Latter, um menor consumo de antioxidantes e micronutrientes. E Zelber e Sag, um aumento do consumo de bebidas industrializadas adoçadas. E existem vários estudos que mostram a relação com o xarope de milho rico em frutose, né, que está presente nessas bebidas. Então, a gente vê que é o padrão ocidentalizado da nossa dieta, né, e esse padrão associado, então, altamente associado à ocorrência da DHGNA. Então, para eu poder explicar, então, o próximo estudo, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, da fisiopatologia da DHGNA. Na verdade, nós temos 3 pontos principais que vão ser os responsáveis pelo acúmulo de gordura no fígado, que é a resistência à insulina, a lipogênese de novo e os lipídios da dieta. Tá? A resistência à insulina, né, que ela está presente no obeso, no indivíduo que tenha diabetes, né, então ela é altamente prevalente, ela vai levar a uma falha da lipase hormônio sensível e inibir a lipólise. Então, essa lipólise ela fica ativa,
liberando ácido graxo livre na circulação, que é então captado pelo fígado, favorecendo então a síntese de triglicerídeo e estoque hepático. Um outro ponto bastante importante é a lipogênese de novo. Cada vez mais, recentemente, vem crescendo estudos sobre isso, está aumentado em torno de 5 vezes a lipogênese de novo no paciente com DHGNA, ela não é interrompida pelo jejum, então ela tem um papel bastante importante, né? E o consumo excessivo de glicose, né, na dieta, enfim. Tudo isso vai ativar os fatores de transcrição, né, aumentando a transcrição de genes envolvidos na síntese de ácido graxo. Cabe ressaltar que o produto final, o ácido graxo, produto final da síntese da lipogênese, é o palmitato, que é um ácido graxo saturado, que é extremamente lipotóxico para a célula hepática, ativando caspase 3 intracelular, levando à fragmentação de DNA e morte celular. Então, o produto dessa lipogênese, ela é extremamente lipotóxico, é extremamente agressivo para esse fígado. E essa gordura também vai formar, então, triglicerídeo e favorecendo o estoque no fígado. Um outro contribuidor são os lipídios da dieta, né? Então, uma dieta rica em gordura saturada, né? Ela vai favorecer também esse estoque hepático, favorecendo o quadro de esteatose. É descrito na literatura que a resistência à insulina, ou seja, a lipólise periférica, contribui com em torno de 60% do acúmulo de gordura hepático, que a lipogênese, de novo, contribua com em torno de 30% do acúmulo de gordura hepático, e o papel da dieta, então, dos lipídios da dieta, fica em torno de 10%. Tá? Os estudos descrevem isso. Então, dessa situação, nasceu então o trabalho Implicações de fonte lipídica da dieta, no perfil de ácidos graxos de membrana de eritrócito, na progressão da fibrose, em paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Né? O objetivo desse trabalho foi avaliar a ingestão dietética de lipídios e a composição de ácidos graxos em fosfolipídios de membrana de eritrócitos de pacientes com DHGNA, relacionando com o grau de fibrose hepática desses pacientes. Cabe ressaltar que até agora na literatura nós temos poucos estudos fazendo essa associação, e quando faz com a esteatose, com a quantidade de gordura acumulada no fígado. Até então não se tem nenhum estudo relacionando com a fibrose, porque ela está ocorrendo também em paralelo nesse paciente. Esse estudo ele ainda está em fase de conclusão, então eu tenho poucos resultados dele ainda. Ainda está sendo feita a estatística da parte de consumo, tá? Então, eu só vou apresentar os resultados que se tem até agora. O que a gente encontrou? Só para vocês entenderem aqui, F1 é o paciente com fibrose não significativa, e F2 é o paciente que tem já uma fibrose significativa. Então, nós observamos que o paciente com fibrose significativa, ele tem uma insulina de jejum significativamente maior, uma resistência à insulina significativamente maior, o marcador de lesão hepática, que é o ALT e o AST, mostrando então que está tendo lesão de hepatócito, então já é significativamente maior nesse paciente, assim como a gama-GT também. Com relação à comparação dos ácidos graxos em membrana de eritrócito, o que a gente observa é que os pacientes com fibrose mais avançada tem maior quantidade de ácido graxo do palmitato, do ácido graxo saturado, que é mais comumente encontrado na nossa dieta, e também uma maior quantidade de ácido graxo oleico. Tá? Bom, também nós estamos observando a atividade de duas enzimas lipogênicas por meio de razão do produto precursor, tá? Que é a ELOV-L6, que ela demonstrou no nosso estudo uma atividade reduzida no paciente com fibrose mais avançada. Então, está aqui, olha, nesse primeiro slide, a gente vê uma diferença significativamente significativamente menor dessa nessa enzima, né, na atividade dessa enzima, e também a SCD1, que mostrou uma atividade maior na fibrose avançada. Bom, o que esses achados sugerem? Primeiro, é que essas enzimas são enzimas lipogênicas, né? Então, eu colei aqui um pedacinho dessa figura para vocês verem. A ELOV-L6, ela biotransforma o palmitato, o ácido graxo saturado, em estearato.
e a SCD1, né, o estearato no oleato. Na verdade, essa lipogênese está ocorrendo no fígado, o que a gente pode fazer uma inferência, porque a gente está trabalhando com ácidos graxos em eritrócitos, tá, no plasma, mas essa relação ela foi validada e desenvolvida para lipídios plasmáticos. Então, mas não foi utilizada ainda em fosfolipídios de eritrócito. E nós estamos observando que ela está mostrando talvez um reflexo realmente da lipogênese que está ocorrendo no fígado. Por quê? Porque a redução da velocidade dessa biotransformação do 16 no 18 faz com que fique muito 16 no eritrócito de membrana, ou seja, muito ácido graxo saturado, que foi o que a gente achou no slide anterior naquele resultado, significativamente maior no paciente com fibrose. Né? Então, está guardando lógica, porque a atividade da enzima, mostrada por essa relação, ela está reduzida. Tá? E a mesma coisa, nós encontramos um aumento significativo do oleico, mas ele vindo pela lipogênese, né? Pela biotransformação. E, realmente, a atividade da enzima SCD1, que faz essa biotransformação, está aumentada na F2. Então, está em linha com o slide anterior, que mostra, então, que a gente tem mais saturado e mais oleico nesse fosfolipídio, por conta da alteração na atividade dessas enzimas. Bom, desse estudo eu vou parar por aí, porque a gente ainda está, como eu falei, na fase de análise agora da ingestão, né? Então, os resultados ainda vão caminhar. E eu vou apontar, então, um outro estudo, mas para poder chegar nele eu preciso que vocês construam um raciocínio. Até então, eu já falei da gordura acumulada no fígado, né? Como ela ocorre, como ela acumula. E aí o que eu quero que vocês imaginem é que essa gordura, essa deposição de gordura, vai ser alvo de peroxidação lipídica, de estresse oxidativo. O problema é que a peroxidação dessas gorduras geram dois subprodutos de peroxidação bastante importantes na fisiopatologia, na evolução da doença para o grau inflamatório, que é o malondialdeído e o 4-hidroxinonenal. Por quê? Esses subprodutos, o malondialdeído em especial, ativa a célula estrelada, levando ao início do quadro de fibrose, e o 4-hidroxinonenal incita a resposta inflamatória, com produção de citocina, recrutando células inflamatórias, e começa aí, então, um quadro inflamatório. Então, o paciente ele evolui do simples acúmulo de gordura para um quadro de esteatohepatite inflamatório, né, por meio desse estresse oxidativo. Então, daí nasceu o outro trabalho, que é a avaliação do perfil antioxidante e a relação com o grau de fibrose em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. O estresse oxidativo, vocês já viram que está relacionado à evolução da doença, e não existem estudos na literatura que avaliem simultaneamente, em um único trabalho, o estado nutricional das principais vitaminas e minerais antioxidantes, da enzima antioxidante superóxido dismutase, em indivíduos com DHGNA, e também não existe relacionando com a fibrose. Quando você encontra esses antioxidantes em estudos separados e sempre relacionando com o acúmulo de gordura, com a esteatose, mas não com a fibrose, a ocorrência da fibrose. Então, o objetivo do trabalho foi relacionar a concentração sérica de vitaminas e minerais antioxidantes e da enzima superóxido dismutase com a presença e estágio de fibrose hepática em pacientes com DHGNA. Então, o que a gente observa, que houve, né, uma correlação significativa entre a fibrose e o peso, conforme aumenta o peso, aumenta a fibrose, o mesmo para o IMC, para o perímetro da cintura. Lembra que eu falei para vocês que o acúmulo central é muito importante na fisiopatologia, também nos marcadores de lesão hepático. Tá? Nós encontramos importantes deficiências nesse estudo. 73,6% dos pacientes apresentavam deficiência de selênio, abaixo do ponto de corte. Selênio é importante cofator de enzimas, né, antioxidantes endógenas. Então, realmente, chamou a atenção esse achado. 38,1% apresentavam deficiência de vitamina C, 20,6% deficiência de zinco, 20,8% deficiência de retinol, uma deficiência importante de vitamina A,
1,7% deficiência de beta-caroteno, então muito baixo, 1,6% deficiência de vitamina E e 7,9% baixa concentração do sódio. Saiu ali, claro. Cabe destacar que a vitamina E chama atenção porque ela normalmente ela é suplementada. Tem muitos estudos com a ação antioxidante da vitamina E na DHGNA. E existem até alguns protocolos de suplementação. Mas, na nossa amostra, esses pacientes não apresentavam deficiência. Então, da correlação entre as vitaminas e a fibrose hepática, a única vitamina que teve uma correlação significativa foi a vitamina A. E mesmo após o ajuste para o IMC e ajuste para o IMC e idade, a vitamina A permaneceu com uma correlação significativa para a fibrose hepática. Mais à frente eu vou mostrar estudos para vocês em estágios mais avançados da doença, onde o retinol também tem um papel bastante importante na função hepática e lesão. Então, aqui, desde o estágio mais precoce, ela já está mostrando aí o seu papel. Então, o retinol foi o único micronutriente antioxidante associado à fibrose, independente do IMC e IMC-idade. Conclusão do estudo foi uma importante na adequação do estado adicional de selênio, vitamina C, retinol e zinco. Somente o retinol apresentou a relação com a fibrose na DHGNA. E o estado nutricional de vitamina A, então, constitui-se um importante parâmetro bioquímico a ser avaliado nesses pacientes, por sua associação com fibrose e, consequentemente, evolução da doença para a cirrose. Bom, esgotei, então, o que a gente tem de DHGNA, o que se tem, eu tenho trabalhado, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês das hepatites virais. Isso aqui é só curiosidade, porque hepatite A, B e C, a prevalência, de alta prevalência no nosso país, mas eu não trabalho com a vitamina A, na verdade, a gente trabalha com a hepatite A, perdão, que a vitamina A é muito presente. Com a hepatite A, então, na verdade, a gente se ateve a trabalhar com as que cronificam, né, a B e a C. Então, esse slide aqui, ele mostra que o nosso país tem uma prevalência mediana, mas na região norte uma alta prevalência do vírus da hepatite B. E esse é o vírus da hepatite C, né, onde o nosso país é de prevalência intermediária. Existem em torno de 170 milhões de contaminados no mundo. Né? No HU, 55% a 60% dos pacientes que estão na fila de transplante hepático são portadores do vírus C. Na verdade, o vírus C se tornou a causa líder de transplante hepático, superando o alcoolismo, superando todas as outras causas. O vírus da hepatite C e o B também guardam um aspecto evolutivo importante. Ele é um vírus relativamente novo, ele foi identificado em 89, antes eles eram conhecidos como hepatite não A e não B, tá? Porque não se tinha identificado. E o indivíduo ele pode evoluir da hepatite crônica para a cirrose hepática e da cirrose hepática para o carcinoma hepatocelular. Na fibrogênese, aí, para eu poder explicar, então, o próximo trabalho, eu preciso falar um pouquinho da fibrogênese e da progressão para a cirrose. Esse é um fígado normal, só para a gente olhar aqui a arquitetura, que nós temos a célula estrelada, que está sobre o sinusoide. Essa célula, no seu estado quiescente, é uma célula armazenadora de vitamina A. Esse já é um fígado com a fibrose avançada. Então, a gente nota a presença dos nódulos de regeneração. E o que acontece? Essas células estreladas, elas foram ativadas, no caso aqui, pela presença do vírus C, mas poderia ser também pela presença de gordura hepática. Né? E, uma vez ativadas, elas se tornam uma célula miofibroblasto, passam a produzir tecido cicatricial, colágeno, e, com isso, então, elas modificam a arquitetura hepática. Né? Elas deixam o fígado, já que o tecido cicatricial ele é contrátil, né? Um fígado fica um órgão completamente contraído, fecha os sinusoides capilares, faz o que a gente chama de capilarização, fecha essas fenestrações aqui, olha. E aí, consequentemente, passa menos sangue oxigenado e rico em nutrientes para os hepatócitos. Os hepatócitos entram, então, em morte, tá? Em apoptose. E, com relação à vitamina A, quando elas se ativam, ocorre uma perda do estoque de vitamina A nessas células. Além disso, o vírus da hepatite C ela deixa um campo muito apropriado para a ocorrência do CHC, do carcinoma hepatocelular, levando à inflamação com dano celular,
também com produção de espécies reativas de oxigênio e inflamação com regeneração. Esse quadro constante, então, é um cenário ideal para mutação genética e ocorrência do carcinoma hepatocelular. Então, a perda da vitamina A contribui com a formação de hepatócitos mutantes, facilitando, então, a evolução para o carcinoma. Na literatura, nós temos 3 estudos em humanos, onde Léo e Libre, em 82, mostraram uma redução significativa da reserva de vitamina A em biópsia de fígado de pacientes com hepatopatia crônica. Em 91 e 2002, Rock mostrou redução da vitamina A na cirrose na hepatite crônica por vírus C. Em 2000, Nilsson mostrou concentração sérica de retinol significativamente mais baixa no paciente que tinha o carcinoma comparado ao que tinha cirrose, né, sugerindo, então, a redução do retinol como fator de risco para CHC. E esse estudo foi feito por Clemente, onde ela mostrou que ela acompanhou durante 5 anos indivíduos com cirrose, e ela viu que os indivíduos que tinham o retinol sérico mais baixo foram os que desenvolveram o CHC. Então, mais uma vez, reforçando a ocorrência do CHC nesses pacientes. Daí, então, nasceu o trabalho de deficiência de vitamina A em pacientes com doença hepática crônica relacionados ao vírus C. Tá? A concentração hepática de vitamina A, ela pode ser feita pela biópsia, mas a gente sabe que biópsia não é feita de rotina. Pode ser feito de forma indireta. O estoque hepático de vitamina A você pode avaliar de forma indireta pela resposta relativa à dose, que é um teste que eu vou falar mais à frente, ou pelo retinol sérico, que é o mais classicamente utilizado. A quantificação da vitamina A, ela é também, de um modo geral, né, classicamente feita por cromatografia líquida de alta eficiência, por ultravioleta, com detector ultravioleta, tá? Mas deve-se tomar cuidado, com a isomerização, com exposição à luz, calor, né, ao manipular a amostra, sendo que a detecção por ultravioleta, por cromatografia de ultravioleta, ela pode gerar alguns falsos positivos, na verdade, porque existe analogia estrutural com vários retinóides, inclusive com os metabólitos, os epóxidos, os óxidos, né? E os retinóides, eles absorvem nessa região de 200 a 400 nanômetros. Então, olhem aqui, olha, aqui está o altransretinol. Aqui está o altransretinol e o metabólito dele. Vocês veem que no lambda de 325, os dois são lidos. Mas olha o peso molecular se diferenciando dos dois. Eles não são a mesma coisa, né? Então, por conta disso, nesse trabalho foi desenvolvido, então, um método para quantificação do retinol por espectrometria de massa. Na verdade, é o CLAI, né, como separador, sendo que o detector, então, foi a espectrometria de massa. Então, o objetivo foi avaliar desse trabalho o estado nutricional de vitamina A, de acordo com indicadores bioquímicos, funcional e dietético, no paciente em todos os estágios evolutivos da doença, de hepatite, cirrose, nos 3 estágios, A, B e C, e no carcinoma, verificando a relação com o estágio de doença e função hepática. Além disso, desenvolver e validar essa técnica de quantificação pela espectrometria de massa. O que nós observamos de resultados? Houve uma redução significativa, né, dos níveis séricos de vitamina A com a evolução da doença. Isso foi assim bem claro. Considerando todos os estágios da doença, vamos só nos ater aqui. Acima de 1,05 de vitamina A é o normal. Abaixo de 0,35 é uma deficiência grave de vitamina A. Então, a gente observa que 72% dos pacientes com hepatite tinham valores normais, contra 13% apenas dos pacientes com CHC, mostrando, então, que reduzia bastante a prevalência de normalidade. O sentido inverso ocorre com a deficiência grave, só 3% do grupo com hepatite tinha deficiência grave, contra 20% nos que tinham a cirrose C e o carcinoma. Tá? Quando a gente olha também as medianas de bioquímica, nós vemos que os indivíduos com retinol sérico inadequado tinham mais lesão hepática, representada pela ST, pelo tempo de coagulação, né? Então, a gente encontra aí uma pior função hepática nesses pacientes com retinol sérico inadequado. Além disso, a presença do retinol sérico inadequado se associou com a encefalopatia hepática, com a presença de ascites, que são complicações importantes da doença hepática, e com a ocorrência de óbito, né?
Então, aqui embaixo, especificamente olhando com a ocorrência de óbito, nós vemos que houve uma associação significativa, aumentando, tendo uma razão de chance de 4,9 vezes do indivíduo que tinham níveis séricos inadequados de vitamina A virem a ter óbito pela complicação da doença hepática. Quando se olha a ingestão de vitamina A nesses pacientes, tem um dado curioso. Observem que a maior frequência, né, de menor ingestão de vitamina A está nos pacientes com hepatite, justamente o grupo que tinha um nível sérico melhor. Tá? E essa essa baixa ingestão vai diminuindo essa frequência ao longo do agravamento da doença. O que é preocupante, porque se esse indivíduo, desde o estágio precoce, começa a consumir menos fontes de vitamina A, está predispondo ele, então, à evolução da doença. Bom, as possíveis explicações para essa redução progressiva que nós encontramos da vitamina A nos estágios da doença hepática. O primeiro é a ativação da célula estrelada pelo vírus da hepatite C, que a gente viu que leva à perda gradual do estoque de vitamina A. O segundo é que talvez haja uma demanda maior de vitamina A nesses pacientes com a progressão da doença, porque aumenta o estresse oxidativo ocasionado pela presença do vírus da hepatite C. A frequência alimentar que nós aplicamos demonstrou que apenas 30% da ingestão desses pacientes advinham de fonte animal, 70% advinha de fonte de origem vegetal e frutas. Né? E, para isso, a gente sabe que aqui na fonte animal tem a vitamina A pré-formada e aqui nós temos os carotenoides. Destacando o beta-caroteno, a conversão do beta-caroteno no retinol ocorre principalmente no fígado. E essa conversão pode estar sendo feita de forma deficiente pela redução da função hepática nesses pacientes. Então, agravando, né, esse cenário deles estarem consumindo pouca vitamina A pré-formada e muito carotenoide, pode, então, estar contribuindo para os níveis séricos baixos de retinol por uma deficiência de biotransformação. E talvez até uma utilização do beta-caroteno também. Né? O grupo com hepatite crônica apresentou expressiva redução na ingestão dietética de vitamina A, e nesse estudo nós vimos que o ponto de corte de vitamina A associado ao óbito, o melhor ponto de corte, com maior especificidade e sensibilidade, foi o de 0,78 micromol por litro. Chama a atenção porque esse ponto de corte está acima do ponto de corte da Organização Mundial de Saúde, considerado como deficiência moderada nesses pacientes. Então, talvez realmente esses pacientes eles tenham uma necessidade maior de vitamina A. Né? Bom, dando continuidade, nesse mesmo estudo, nós avaliamos a reserva hepática de vitamina A nesse paciente. Né? O estoque de vitamina A no fígado é o principal indicador. Claro que biópsia seria o ideal, né? O padrão ouro, mas não é feito de rotina. Então, nós temos esse teste que avalia de forma indireta a reserva. É um teste não invasivo, é baseado no princípio de que quando as reservas de vitamina A no fígado estão depletadas, a síntese da RBP, que é a proteína transportadora de retinol, ela continua a ser feita. Então, sempre que você suplementa esse paciente com vitamina A, dá uma dose de desafio, você vai incitar a saída da ligação com a RBP no fígado e a saída para a circulação para que essa vitamina A chegue, então, aos seus sítios alvos. Então, como nós fizemos, foi após um jejum noturno de 12 horas, coletamos 5 ml de sangue do paciente, depois o paciente recebeu 1.500 unidades internacionais de palmitato de retinila, e em seguida eles recebiam um de jejum padronizado, pão de forma, queijo prato, achocolatado, né, com 9,7 gramas de gordura, 378 microgramas de atividade de retinol, e para favorecer a absorção dessa vitamina A, permitido, durante esse período de realização do teste, somente o consumo de água, e a realização do teste são de 5 horas. Então, após 5 horas, é coletado uma nova amostra de sangue para se verificar se, na concentração sérica, aumentou significativamente o retinol, né? Atendendo o pressuposto de que a RBP está sendo produzida. Então, é por essa fórmula que a gente obtém, e o ponto de corte indicativo da reserva hepática inadequada é um aumento súbito acima de 20%, demonstrando, então, a deficiência e a liberação dessa vitamina A. Bom, foram feitos estudo com 70 mulheres e 74 homens, foram 144 pacientes distribuídos nessa gravidade.
E o que a gente observou? Um achado bastante curioso. Não tivemos associação da reserva hepática de vitamina A com lesão, com função, com a gravidade da doença, ela não se relacionou com nada. E aí, chamou a atenção o fato que, de acordo com o método RDR que nós aplicamos, em torno de 50% dos pacientes apresentaram uma reserva hepática normal de vitamina A com os níveis séricos reduzidos de retinol. Ora, por que não estava havendo essa mobilização? E aí, então, nós levantamos algumas hipóteses. Esses pacientes que tiveram essa situação são os que estavam no estágio mais avançado da doença. Cabe ressaltar que os pacientes que se encontravam no estágio mais precoce, ou seja, do grupo da hepatite, apresentou retinol sérico adequado e reserva normal, indicando bom estado nutricional de vitamina A e uma boa resposta ao teste RDR. E a gente também, como eu falei, não encontrou nenhuma associação de marcador bioquímico com essa reserva. Então, a hipótese da ausência de resposta ao teste nos estágios mais avançados pode ser explicado por uma má absorção da vitamina A na doença hepática, já que o fígado produz os sais biliares, né? Ou uma inadequação de dose ou tempo de administração. Mas os pacientes com colestase foram excluídos, o que diminui a hipótese de ter ocorrido má absorção. Com relação à dose administrada, o que a gente tem é o seguinte: essa dose que a gente usou de 1.500 unidades, ela é usada para grupo clássico de risco. Gestante, criança, e talvez não tenha sido suficiente para desafiar o fígado nesse paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Espera aí que eu acho que eu apertei aqui. Além disso, o tempo de 5 horas pode não ter sido suficiente, porque tem alguns estudos que mostram que idosos acima de 60 anos você tem que fazer o teste por 7 horas. Então, nós sugerimos uma adaptação do teste que, em outro estudo, fosse feito com dosagens diferentes de vitamina A e um tempo superior a 5 horas, sendo 7 horas. Tá? Então, é o que está sugerido aí. E, além disso, de sugerir essa modificação no teste, nós sugerimos que fosse avaliada a RBP, a proteína transportadora, já que o excesso de vitamina A, se não tem RBP, pode levar à toxicidade hepática. E aí nasceu, então, o estudo seguinte, onde deu continuidade a esse, com a deficiência de vitamina A e proteína ligadora de retinol em pacientes com doença hepática crônica. Esse estudo aqui. Foi avaliar a concentração da proteína ligadora de retinol, da reserva hepática, utilizando 2 diferentes protocolos da RDR. Esse estudo foi um estudo simples cego, randomizado, os pacientes foram estratificados pela gravidade e foi registrado no Clinical Trials. Então, foi o mesmo protocolo. A única diferença é que tinham 2 grupos. Um grupo recebia 1.500 unidades, o outro recebia 2.500 unidades de vitamina A. A coleta acontecia em 5 horas e acontecia em 7 horas, né? Pressupondo que o clearance nos idosos estivesse mais lento. O teste foi calculado assim. Foi determinada a RBP pela ELISA, pelo kit comercial. Tá? Esse é o diagrama consorte no estudo. Entraram no estudo 187 pacientes. Tá? Ao final, nós tivemos 89 no grupo com 1.500 unidades e 89 no grupo com 2.500 unidades. Bom, nesse estudo encontramos uma DVA de 65%, a deficiência de vitamina A, corroborando todos os outros. A adaptação da dose ou tempo do teste não resultou em adequada resposta ao teste. A RBP foi a única variável independente associada à falha do teste. Quer dizer, a idade não foi determinante da inabilidade do teste, como a gente tinha colocado como hipótese no trabalho anterior. A dose desafio também não. O fato é, realmente ocorre uma redução significativa de proteína carreadora de retinol no fígado do paciente nos estágios mais avançados. Esse foi o primeiro achado da literatura, nunca ninguém havia quantificado a RBP nesses pacientes, e, ao contrário, alguns estudos que faziam associações de forma indireta mostravam que, no estágio mais avançado, ela não reduziria. Então, considerando que apenas que os pacientes apresentaram o decréscimo da RBP, mesmo antes da suplementação, a gente tem que ter muita atenção à suplementação de vitamina A nesses pacientes, porque a vitamina A ela é extremamente hepatotóxica, né? E tóxica também para as outras células. E uma vez que não tem a proteína ligadora, a fração vai ficar livre no plasma, essa fração livre, interpolar fosfolipídio de membrana, levando a lise, levando a complicações celulares. E também
foi feito um outro estudo, só que aí só em paciente cirrótico Child-A, nessa amostra, onde a gente viu a taxa de biotransformação do retinol ácido retinóico, né? A relação precursor, no caso, o precursor, o retinol, né? Ao produto. Como potencial biomarcador de função em paciente com cirrose hepática. O que a gente tinha de hipótese é que essa biotransformação ela pode estar reduzida quando você dá mais vitamina A, porque você precisa de mais enzima para biotransformar, e esse fígado com a função reduzida biotransformaria menos de retinol, ácido retinóico. E, então, foi isso, nós avaliamos nessas doses de desafio de 1.500 e 2.500, é essa a razão. Tá? Além disso, nesse trabalho também foi feito desenvolvida uma metodologia analítica também para espectrometria para quantificação simultânea do retinol e ácido retinóico, mas esses resultados eu não estou mostrando, eu estou metendo os achados clínicos. Tá? Desculpa. Isso. E o que a gente encontrou é que essa biotransformação retinol-retinóico, ela foi menor na dose de 2.500 unidades de palmitato de retinila, tá? O teor enzimático requerido para biotransformar o retinol, ácido retinóico, foi maior, sugerindo, então, uma saturação dos sistemas, né, e a redução dessa biotransformação com agravamento da função hepática. Essa razão mostrou correlação importante com o marcador de lesão e função. Então, o que a gente vê é que na dose mais alta, na dose de 1.500, biotransformou na velocidade normal, mas na dose de 2.500, a gente já teve uma redução dessas enzimas necessárias para o sistema de biotransformação. Abrindo, então, novos caminhos, porque realmente o ácido retinóico ele nunca foi estudado nessa situação. Bom, já mudando um pouco de cenário, agora eu vou falar de um estudo que nós fizemos, a avaliação de ingestão de macro e micronutrientes na doença hepática crônica. Esse estudo, nós caracterizamos o perfil de ingestão de macro e micronutrientes nos 3 estágios evolutivos, hepatite, cirrose e carcinoma, dos macronutrientes, vitamina A, E, C, dos minerais zinco e selênio. O que nós observamos foi uma redução do consumo energético significativo, foram 147 pacientes incluídos, da hepatite para o carcinoma, o paciente passa a ingerir menos. E, quando a gente olha a ingestão proteica, de acordo com a gravidade da doença, nós vemos que os pacientes eles se encontram abaixo do recomendado pela ESPEN, né? Então, está aqui o consumo de 1,3, nos estágios mais avançados, tá? Do Child-B em diante. E também a qualidade do lipídio consumida, nós observamos uma grande quantidade de consumo de gordura saturada, em especial no paciente com etiologia alcoólica, tinha significativamente maior consumo de gordura saturada e baixo consumo de gordura poli e monoinsaturada nesses pacientes. Com relação às vitaminas e minerais, o que a gente observa nós estamos observando aqui a prevalência, né, a frequência da ingestão dessas vitaminas de acordo com o estágio da doença, e quando esses pacientes eram questionados quanto às exclusões alimentares após o diagnóstico da doença, nós observamos que 76% desses pacientes modificam a dieta dele por conta própria, porque existe muito tabu em cima da doença hepática, os pacientes acham que não podem comer gordura, acham que não podem comer proteína para prevenir a encefalopatia hepática, quando a conduta correta não é essa, está privando o paciente de proteína e de lipídio, excelente fonte de caloria e de gordura, de vitamina lipossolúvel. Então, o que nós observamos, né, nesse trabalho como conclusão é que a exclusão ou restrição de alimento de origem animal é comum na doença hepática gordurosa não alcoólica, por essa crença. Essa restrição proteica ela leva indiretamente à deficiência de outros nutrientes, como zinco, vitamina A, o retinol pré-formado, né? A restrição de lipídio ela não é justificada no paciente com doença hepática crônica, apesar da gente encontrar isso na prática clínica, só no paciente que tem a colestase, que tem uma deficiência pancreática associada, né? Mas traz-se ainda esse tabu, então o paciente ele restringe. E os lipídios da dieta, a gente já viu que são fontes importantes de energia, vitamina lipossolúvel e palatabilidade. Então, recomenda-se maior atenção à ingestão dietética de macro e micronutrientes, que o nutricionista que atenda essa população desmistifique esses tabus que eles trazem durante muitos anos.
E, então, nós demos uma olhada no estado nutricional desse paciente. Na verdade, nós temos uma ausência de uma ferramenta válida para avaliar o estado nutricional do paciente com doença hepática crônica, em especial nos estágios mais avançados, porque eles têm ascite, eles têm edema, e tudo isso vai interferir nas medidas clássicas, IMC, peso desses pacientes. A desnutrição ela é altamente prevalente, né? Ela leva a óbito, a complicações, isso é bem claro na hepatologia, e então, com base nessa ausência da ferramenta válida, nós aqui nesse trabalho sugerimos o ângulo de fase, uma vez que os estudos vêm mostrando que ele reflete a quantidade de membranas celulares intactas e a massa celular corporal desses pacientes. Então, nós fizemos esse estudo aqui, que é ângulo de fase como ferramenta de avaliação do estado nutricional em todos os estágios da doença hepática. E o que nós encontramos que esse estudo foi feito em 66 pacientes, o ângulo de fase dos pacientes que foram a óbito foi significativamente inferior ao que sobreviveram após se controlar para a idade, e sugere-se, né, que isso esteja associado à morte celular, à perda de massa celular corporal, à desnutrição proteica nesses pacientes, então, favorecendo o óbito. Né, pacientes com encefalopatia hepática apresentaram valores significativamente mais baixos de AF. Os com ascite apresentaram P de 0,05, mostrando, então, uma tendência grande também a ter valores mais baixos. E a dieta restrita em proteína, que é um achado comum nesses pacientes, pode ter contribuído para essa deficiência proteica, consequentemente, para a redução do ângulo de fase e perda de massa celular corporal, que o ângulo de fase ele reflete. A conclusão desse estudo foi que o ângulo de fase derivado da bioimpedância, demonstrou ser uma ferramenta útil e com potencial prognóstico para avaliação do estado nutricional em pacientes com doença hepática crônica. A vantagem do ângulo de fase é que ele é uma leitura direta feita no monitor da bioimpedância, não precisa de fórmula de regressão, então não está sujeito a todos aqueles erros que a gente encontra na literatura, as limitações da bioimpedância que são encontradas na literatura. Então, ficou aí o ângulo de fase como um potencial instrumento para se avaliar o estado nutricional desses pacientes. Bom, todos esses trabalhos e a minha clara paixão por este órgão, que é o fígado, né, me inspiraram a escrever um livro sobre doenças hepáticas. Na verdade, o livro é muito mais abrangente, tem esses trabalhos, mas o livro contempla todos os aspectos da doença hepática. Ele foi escrito em parceria com hepatologistas. Cada capítulo tem sempre a parceria entre o hepatologista e o nutricionista. Então, esse livro nasceu de um sonho meu com a nutricionista Tatiana Pereira de Paula, do HU, né? E, posteriormente, a gente convidou então a Juliana, que foi minha aluna de mestrado, que atende pacientes hepatopatas, para compor então o livro. Então, o livro está aí, foi publicado no final do ano passado. E é isso. Muito obrigada. Acho que eu vou abrir os trabalhos e aí as pessoas podem ficar menos, né, intimidadas, inibidas. Obrigada, Wilza. Bom, a minha primeira pergunta tem relação à questão da vitamina A, do estado nutricional e do metabolismo. Porque, claramente, quando o órgão já está em algum processo degenerativo, que no caso foi aí que vocês já analisaram, a função está diminuída, as funções, na verdade, multifunção, ainda mais sendo o fígado responsável por sintetizar, né, quase todas as proteínas plasmáticas, enfim. Né. Então, pelo menos a impressão que eu tive é que a causa, quer dizer, a diminuição é consequência diminuição de todos os parâmetros relacionados ao metabolismo de vitamina A é consequência dessa disfunção. E quanto mais grave a lesão, mais grave, né, mais impacta no metabolismo da vitamina A, das proteínas e na conversão. Mas não pode ser a causa?
Foi? Na verdade, Tatiana, quando a gente começou a estudar a vitamina A na doença hepática, nós queríamos um bom biomarcador de função e lesão, né? Porque a hepatologia procura o tempo todo marcadores indiretos de função e lesão, evitando a biópsia. Tá? E aí nós encontramos isso, mas não tem clareza na literatura. Isso tudo que você falou são, né, pressuposto, pode ser, mas nunca ninguém demonstrou que efetivamente, quando o órgão ele está ativado, né, conforme a evolução da doença, efetivamente ele esteja inábil a reservar a vitamina A ou a cumprir as suas funções com relação à vitamina A. Até porque a gente tem que ter clareza que o fígado ele é um órgão altamente regenerativo. Ele é um órgão que ele demora muito a entrar em falência. Né? Então, quando você lesa muito ele, é que você consegue esse quadro extremo. Ele diminui, mas ele ainda é capaz de produzir fator de coagulação, de produzir albumina. Claro que quanto maior a lesão, né? Quanto maior a agressão, digamos assim, maior a chance da doença evoluir, né, mais rápido. Mas, assim, ele guarda um poder regenerativo muito grande e a capacidade de cumprir as suas funções durante muito tempo. Né? Então, só quando mais de 80%, 90% do parênquima está realmente lesado é que ele vai ter a falência hepática, digamos assim. Então, por isso que essa clareza a gente não tinha. Nós começamos a procurar a vitamina A como esse marcador de lesão e função, mas começamos a ver que ele ingeria menos vitamina A. Né? Então, será que o fato de você corrigir a ingestão não contribui para melhorar esses níveis séricos? Será que ele não tem um requerimento maior? Porque a gente vê que o ponto de corte 0,78 está acima da deficiência moderada pelo OMS e já está altamente, 4, né, aumenta a razão de chance em 4,9 desses pacientes irem a óbito. Então, talvez a gente mereça um estudo centrado na vitamina A no fígado. E a gente vê que desde os estágios iniciais, quando eu mostrei lá na doença hepática gordurosa não alcoólica, aquele estudo que foi feito com vitaminas antioxidantes, que a vitamina A ela foi a única que se relacionou com a fibrose, com a evolução da doença, mesmo no estágio muito precoce, onde é um estágio ainda reversível da doença. Tá? Então, na verdade, assim, ficou muito claro que realmente nunca ninguém tinha mostrado isso. A gente acha, mas o ponto é assim: será que esses indivíduos antes, já não, pelo fato deles não terem geneticamente uma menor capacidade de conversão de carotenoide, de provitamina A em vitamina A, ou uma menor capacidade de armazenamento de vitamina A no fígado, será que isso daí não pode ser um fator? Assim, eu sei que você mostrou que está muito claro que dentro do contexto de síndrome metabólica, que fatores genéticos aí fica muito confuso, mas assim, mas como é uma coisa muito, muito clara e específica da vitamina A, aí aonde eu quero chegar, né? Talvez assim, o acompanhamento antes, desde mais novo, antes da lesão se estabelecer, numa alteração prévia nessa capacidade de metabolização, na eficiência de metabolização de armazenamento da vitamina A, aí sim, um marcador prognóstico seria, na verdade, né? Então, era mais nesse sentido com certeza, mesmo. Com assim. certeza. Eu sei que, nos claro, estágios mais precoces da doença é o que a gente gente tem que pensar mesmo. Não, e até nem na... Quando não tem nada, não tem lesão nenhuma ainda, entendeu? Nem no estágio inicial, assim, esses indivíduos já sendo mais... sim, os saudáveis, você quer dizer? Tá, desculpa, tá, ok. Né? E aí, de repente, ser um grupo focado para... Essas pessoas aí precisariam ter um aumento da ingestão, não de provitamina A, já que tem menor capacidade de conversão, mas de vitamina A pré-formada, entendeu? Para preservar, sim, enfim, prevenir e no futuro, eventualmente, prevenir essa lesão. Não foi nesse sentido. Mas a outra dúvida é assim, com relação ao metabolismo. Naqueles slides iniciais, o metabolismo de ácido graxo nas membranas de eritrócito, que você mostrou que uma atividade enzimática pela relação precursor, substrato-produto, né, está diminuída e a outra está aumentada. Então, o que me pareceu foi que o esteárico é o que está diminuído, ou seja, o de 18 carbonos. Porque a conversão a síntese de esteárico a partir de palmítico
de palmitato está diminuída, né, de 16 para 18 está diminuída, e a conversão de 18,0 para 18,1 está aumentada. Então, se tem alguma coisa na literatura do papel do esteárico, da diminuição do esteárico, que esses dois marcadores aí mostram que é uma diminuição do esteárico, na fibrose, na verdade, né, nos indivíduos com fibrose. Assim, não mais temos do metabolismo. Nada na literatura ainda. Nada. O que nós temos é um achado de um estudo até agora de 2015 do Yamamoto, onde ele acha o aumento do 18,1 só. Que foi o que a gente achou. Mas ele também não discute. Entendeu? Ele só mostra nos resultados. Mas foi em linha com o dele. E aí, gente? Então, obrigada, Wilza. Poxa, realmente eu aproveitei muito. Obrigada por ter aceitado o convite da gente. Obrigada a vocês.